Bom dia, primeiro B. Bom dia, professor. Eu vou esperar só um pouquinho, tá? Ver se mais alguém entra, para mim fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá bom? É isso. Bom dia aos demais que chegaram depois. Vamos continuar estudando função modular? Abriu aí para vocês? Carregou, pessoal, para vocês a minha tela? Sim. Ok, então. Vamos lá. Então, ó, a gente vai continuar estudando sobre módulo, viu? Aqui, o módulo é o valor absoluto de um número real, como a gente viu na nossa última aula. Quando ele é positivo. Então, o módulo, o valor absoluto de um número x, ele é indicado por x em módulo e é definido como. Se um módulo de x é como? Módulo de x igual a x, se tem uma condição. Se x for maior ou igual a zero, tá? Ou seja, se o número for positivo, o módulo dele é ele mesmo, tá? Se o número for negativo, então ele tem uma condição. Ele pode ser módulo de x também é igual a menos x se o x for menor que zero. Então, é aquela definição que nós vimos que temos duas possíveis respostas, tá? Para módulo de números negativos. Então, aqui a gente vai ver uns exemplos. Esse material é um capítulo de livro mesmo, tá? Para a gente entender a definição dessa função aí. Então, vamos lá os exemplos. Exemplo A, módulo de 4 vai ser igual a 4, como nós vimos, tá? Se o módulo for positivo, o número for positivo, o módulo dele será ele mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Módulo de 0,25, lembrando, ó, é um número positivo, então o módulo dele, o resultado é o próprio número, 0,25. Módulo de 0 é 0. Módulo de 5 sextos é 5 sextos o resultado, tá vendo que é uma fração positiva, então o módulo dessa fração é ela mesma.
Agora, número negativo, o resultado sempre será o seu simétrico. O que quer dizer isso? O oposto do negativo. Então, o módulo de menos 4, o oposto de menos 4 é 4 positivo. Então, sempre será assim, tá? E o módulo de raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem na explicação, vocês podem interromper ou mandar aqui no bate-papo que eu respondo vocês. Então, o que quer dizer isso, né? É o módulo ou valor absoluto de um número real. Então, aqui a gente tem menos raiz quadrada de 17, tá? E depois um ponto marcando menos 2, 0, que é o ponto de origem, tá? O meio da nossa reta. 2 e raiz quadrada de 17. Então, eu posso dizer o seguinte, que o módulo de menos raiz quadrada de 17 é raiz quadrada de 17 porque a distância do ponto associado a menos 17 até a origem é o resultado de 17 unidades positivas, tá? Raiz quadrada de 17 positiva. Melhor dizendo, gente, é sempre o número simétrico dele. Vocês lembram quando a gente estudou conjuntos, que a gente viu lá o simétrico dos negativos? Quer dizer que era o oposto dos negativos? Então, é isso, tá bom? Ou livros vão usar essa definição de unidades, ó. Então, posso dizer que menos raiz quadrada de 17, contando com o ponto de origem, é raiz quadrada de 17 unidades. Por isso, é o positivo dele, tá? Eu vou contar a distância do ponto, tá? De origem associado às duas até a 2 até a origem. Então, ó, vou contar a distância do ponto associado, no caso, menos 2, até a origem, é uma distância de 2 unidades. Então, agora uma observação. Para todo x pertencente aos reais, nós teremos raiz quadrada, por exemplo, de x ao quadrado vai ser igual. Igual ao módulo de x, nós teremos também duas possíveis respostas. X, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor que zero. Então, como que funciona isso? Olha só. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. O módulo disso será módulo de 2 menos raiz quadrada de 5, que é igual menos 2 raiz quadrada de 5, que será igual raiz quadrada de 5 menos 2, tá? Então, toda vez que eu tiver uma situação como essa, eu terei esse resultado aqui. Pois, por que eu terei esse possível resultado? Porque o 2 menos raiz quadrada de 5 é negativo, tá? Outro exemplo é o raiz quadrada de x menos 3 elevado ao quadrado. Então, eu terei módulo de x menos 3. Duas possíveis respostas. X menos 3 positivo se x for maior ou igual a 3, ou menos x mais 3 se x for menor que 3, tá? Já o exemplo C, o que nós podemos ter aí, ó? Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E qual é o módulo disso? Módulo de x ao quadrado somente mais 1, que é o módulo de... O resultado é x ao quadrado mais 1, pois se x mais 1 é positivo, para qualquer x pertencente aos números reais. Então, o que é uma função modular? Função modular é uma função que também está nos números reais em reais, tá? O que? F de x é igual ao módulo de x. Então, ou seja, f de x é igual se x for maior ou igual a zero, que é a definição de função modular, e menos x se x for menor que zero. Então, há algumas funções que elas podem ser obtidas da função modular, tá? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos. Então, f de x é igual ao módulo de x menos 3, I de x é igual a 9, módulo de x ao quadrado mais x.
G de x é igual ao módulo de menos 1/3 x mais 1. Alguns exemplos que pode ter de função modular. J de x é igual ao módulo de x mais 1. H de x é o módulo, pode ser igual ao módulo raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado mais 7. E por último, I de x é igual ao módulo de x ao quadrado menos 6 dividido por 5. Então, esses aqui são os possíveis exemplos que podem aparecer de uma função modular, tá? E o gráfico da função modular, como que a gente vai fazer? Então, para x maior ou igual a 0, nós teremos f de x igual ao módulo de x. E o módulo de x é o próprio x positivo. Então, a gente também vai atribuir valores para x. A função, gente, a gente calculava f y era igual a, por exemplo, y é igual ao f de x. A gente calculava f de x é igual e aqui na frente tinha a função, né? Nesse exemplo aqui, a gente sabe que f de x é igual ao módulo de x. E o módulo de x é o próprio x. Então, por isso que aqui no meio a função está definida assim. Que o y, que é o valor que a gente precisa encontrar para montar o para-ordenado, para representar no gráfico, será assim, ó. Y é igual a f de x e o f de x é igual a x, tá? Então, y será igual a f de 0. Atribui os valores para x, 0 e 1. F de 0 é igual ao próprio zero. Por definição de função modular, isso vocês não podem esquecer. Módulo de número positivo é o próprio número. Então, y é igual a f de 1 e f de 1 é igual a 1. Então, aqui eu tenho dois pares ordenados, tá? Então, eu tenho 0 para x e 0 para y, 1 para x e 1 para y. Agora, eu posso representar no meu plano cartesiano. Como isso aqui é uma função afim, uma função do primeiro grau, o meu gráfico é representado como uma reta. Então, eu terei aqui, ó, 0 para x e 0 para y, o ponto vai estar em cima do eixo de origem, onde é 0 para os dois, tá? E o segundo ponto é 1 para x e 1 para y. Então, tá aqui, 1 para x, 1 para y, tem os dois pontos, posso traçar a reta. Esse é o gráfico que representa essa função simples aqui, tá? Outro exemplo. Gráfico da função modular para x menor que 0, tá? Para x menor que 0, nós teremos a mesma coisa. A diferença é que, em vez de termos um x positivo, nós teremos um menos x. Então, f de x é igual ao módulo de x, porém, o nosso x será menos x. Vou atribuir valores para x, aqui foi atribuído menos 1 e 2. Então, a nossa função, ó, será y igual a f de x, que é igual a menos x. Agora, eu vou substituir o x pelos valores que atribuí. Primeiro, vê se vocês estão conseguindo acompanhar. Sim, professor. Ótimo. Então, y é igual a f de menos 1, que será igual, ó, menos com menos, tá? É igual a 1. Toda vez que vocês tiverem a função simples igual a essas aqui, ó, a própria função tem o menos, ó, menos x. Então, porém, como o x é menos 1, então vocês terão menos 1 entre parênteses, tá? Menos com menos é mais, então é igual a 1. Mesma coisa para o menos 2, ó, y é igual a f de menos 2, porém a função é menos x. Então, vocês terão aí menos, o menos 2 do x, que vai ser igual a 2, porque menos com menos é mais, na multiplicação. Então, ó, o par ordenado, os pares ordenados encontrados, para ordenado encontrado é menos 1 e 1, então menos 1 para x e 1 para y, e menos 2 e 2, menos 2 para x e 2 para y. Agora, presta atenção, olha só como que vai ficar o nosso gráfico. Também é uma função afim, né, função do primeiro grau, então o gráfico será representado por uma reta. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 1 para x e 1 para y. Tá aqui o nosso ponto, primeiro ponto.
menos 2 para x e 2 para y, aqui estão os nossos pontos. Então, podemos traçar nossa reta. Vocês observem que a nossa reta ficou do lado esquerdo, ó, na parte onde estão os negativos para x, tá? Então, aqui está a nossa representação gráfica. Então, ó, podemos dizer, né, que o gráfico de uma função modular, se a gente reunir os dois gráficos, nós vamos formar o gráfico da função modular. Então, olha só, primeiro gráfico, a gente tem esse. Só um minuto, meninos. Então, aqui, ó, o primeiro gráfico, a gente tem essa reta. O segundo gráfico, lembrando que essa reta está para a parte positiva. O segundo gráfico, a gente tem essa, tá? Juntando os dois, aqui a gente monta um gráfico de uma função modular. Então, a gente pode dizer que f de x é igual ao módulo de x e o domínio da função é igual aos reais e a imagem são os reais positivos, tá? Então, tá aqui, ó. Viu? O gráfico de uma função modular é esse formato aqui. É um V saindo praticamente do ponto de origem. Para a função do primeiro grau. Nós vamos ver depois que para a função quadrática ele vai formar uma semiparábola e depois ele forma essa reta da função modular. Então, vamos a um exemplo. Calcular módulo de x mais 1 para x igual a 7, x igual a menos 8 e o c qualquer número real. Então, vamos lá. Alternativa A, para x igual a 7, o que eu vou fazer então? Aonde estiver x, eu vou substituir por qual número? Pelo número 7. Então, a gente vai pegar aqui, ó, a nosso exemplo, módulo de x mais 1. Então, vamos substituir por 7. Vai ficar igual ao módulo de 7 mais 1. 7 mais 1, vou resolver a adição dentro do próprio módulo. Vou ter aqui módulo de 7 mais 1. Módulo de 7 mais 1 é módulo de 8. Vejam bem. Aqui, ó, é um número positivo e, por definição, módulo de número positivo é o próprio número, então o resultado da alternativa A é igual a 8. Conseguiram entender, gente? Hoje o Isaac tá bem chorão. Caiu, machucou, aí quando machuca fica o tempo todo chorando à toa. Vocês conseguiram entender? Que ele entrou aqui onde eu tô dando aula, bem na hora que eu tava explicando. Conseguiram compreender? Se não conseguiram, eu volto a explicação. Conseguimos, professora. Então, tá bom. Então, agora vamos para a alternativa B. O exemplo é x igual a menos 8. Então, o que a gente vai fazer? Aonde for x, vamos substituir por menos 8, tá? Então, para x igual a menos 8, a gente vai substituir onde? No módulo de x mais 1. Então, a gente vai ter aí módulo de menos 8 mais 1. Módulo de menos 8 mais 1, a gente sabe que é menos 7. Então, nós teremos aí como resultado módulo de menos 7. Então, mais uma vez, por definição, ó, módulo de número negativo é o seu simétrico, que é o seu oposto. Então, o resultado será mais 7, tá? Então, aqui a gente tem um resultado de mais 7. Então, não esqueçam desse detalhe. Módulo de número negativo é o seu assimétrico. Agora, o C está pedindo para qualquer número real. Se é para qualquer número real, então a gente vai calcular o módulo positivo de x, representar, na verdade, são todos os possíveis reais, e também o negativo. Então, a gente terá módulo de x mais 1 será igual x mais 1 se x mais 1 for maior ou igual a 0. Então, ou seja, x maior ou igual a menos 1, tá? Porque a gente isola o x e descobre o valor dele. Ou possível menos x mais 1 se x mais 1 for menor que 0.
Nesse caso, uma possível resposta é x menor que 1. Portanto, se x mais 1 é igual x mais 1 se x for maior ou igual a menos 1, e o outro resultado de menos x menos 1 se x for menor que menos 1, tá? Então, por que a gente fez dessa forma? Porque aqui está pedindo para qualquer número real possível, tá bom? Então, a gente tem que lembrar sempre que x, existe a possibilidade de x maior ou igual a 0 e menos x para x menor que 0, tá bom? Por isso a gente representou assim. Dúvidas ou perguntas, primeiro B? Vou fazer, então, a chamada e a gente prossegue com esse conteúdo amanhã. Que a gente tem explicação 2. Aqui na 2 a mesma coisa, ó. Acho que vai dar tempo de passar para vocês antes de fazer a chamada. Determinar os possíveis valores reais de x para módulo de x igual a 7, módulo de x igual a 0, módulo de x igual a menos 3. Então, ó, se para a gente, os possíveis valores de x, para o módulo de x igual a 7, então a gente terá aí, ó, ou x igual a 7, ou x igual a menos 7. Lembra sempre dos dois possíveis resultados, tá? Então, a gente pode dizer que módulo de 7 é igual a 7 e o módulo de menos 7 é igual a 7, para verificar, tá? Então, o módulo de x, ele pode ser tanto positivo ou negativo, portanto, e se você estiver correto, você tem que chegar na mesma resposta no final. E o módulo de 0? Então, x igual a 0. 0 é o único número real cujo módulo dele é o próprio 0. Então, x igual a 0 mesmo. E o C, módulo de menos 3, é falsa. Por quê? Para qualquer número real, pois o módulo de um número real nunca será negativo. Então, vocês conseguiram entender? Nós nunca teremos um módulo de um número real negativo, tá? Então, a letra A correta, porque a gente pode ter a opção de x positivo e x negativo, e o módulo, substituindo os dois no módulo de x, a gente terá uma resposta positiva. Módulo de 0 é o próprio 0 e nunca teremos como resultado, tá? Nunca teremos um módulo de um número real negativo, tá? Como resposta. Então, a gente fica por aqui hoje e eu vou fazer a chamada e a gente prossegue amanhã, tá bom? Alguma pergunta? Tá a quarta aula, né, gente? Temática, primeiro B. Vamos lá. Evelyn Vitória. Presente. Vinícius. Presente. Gislaine. Presente. Valber. Presente. Igor. Presente, professor. João Vitor Rosa. João Vitor. Tá aí, João? Jonatas. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, qual deles? Assunção, professora. Ah, ok. E Cauã? Cauã, tá aí, Cauã? Presente. João Vitor, tá aí, João? Então é isso, gente. Tenham um bom dia, boa tarde também e até amanhã, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.